Ok, vamos a ver então. Vamos adiante, né? Então, continuando a leitura do Naming and Necessity, né? Nomear a necessidade, sigamos então com a página 97. Diz o Kripke, isto não tem nada a ver com qualquer exigência de que haja condições suficientes puramente qualitativas de nixonidade que possamos formular, né? Como se tivesse assim uma condição, né? E deverá haver, talvez haja algum argumento que mostre que deve haver, mas podemos considerar estas questões sobre condições necessárias sem entrarmos em questões sobre condições suficientes. Além disso, mesmo que houvesse um conjunto puramente qualitativo de condições necessárias e suficientes para ser Nixon, a perspectiva que defendo não requer que encontremos essas condições antes de podermos perguntar se Nixon poderia ter vencido as eleições. Assim como não requer que reformulemos a pergunta em termos de tais condições. Podemos muito simplesmente considerar Nixon e perguntar o que lhe poderia ter acontecido a ele, caso diversas circunstâncias tivessem sido diferentes. Então, veja que o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a possibilidade, ou o conjunto das possibilidades, deve lidar com descrições atinentes ao mesmo Nixon que poderiam ser factíveis. Ou seja, veja que a expressão se tivesse ocorrido implica o quê? Implica um condicional. E um condicional que não é factual, mas é contrafactual. É como se os contrafactuais fossem a base aqui, né? Do tipo, poderíamos muito simplesmente considerar Nixon e perguntar o que lhe poderia ter acontecido a ele caso diversas circunstâncias tivessem sido diferentes. Por isso, parece-me que as duas perspectivas, as duas maneiras de olhar para as coisas são realmente diferentes. Quer dizer, uma coisa é eu perguntar assim: o que é necessário conter para que alguém seja Nixon? Ok? E nesse caso, nós tomaríamos Nixon não como a pessoa em um mundo possível, mas tomaríamos uma entidade abstrata, né, que passaria a subsistir em um mundo possível a partir de satisfeitas certas condições necessárias e suficientes para a sua existência nesse mundo possível. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Nixon, aquele cara que venceu as eleições, poderia ter perdido. O que teria acontecido se ele tivesse perdido? Vejam as diferenças entre os modelos semânticos. Em um caso, nós estamos especulando o quê? A nixonidade, né? Como ele diz aqui. Na língua portuguesa é correto dizer assim, não interessa agora, tá? O que interessa é a figura, a tipologia empregada. Do tipo, a nixonidade, beleza. Para que alguém seja Nixon, quais são os requisitos? Que condições esta entidade deve satisfazer para ser chamada assim? Como se Nixon pudesse ser assim alguma coisa a ser encarnada, incorporada ali. Outra coisa completamente diferente é o Nixon, personagem, né? Uma persona em um mundo possível. O que teria acontecido se ele não tivesse ganho? Veja que a concepção, a semântica modal, neste caso, é muito mais factível. Por quê? Porque os contrafactuais que são levantados aqui, ou seja, as hipóteses condicionais que são levantadas aqui, partem de um mesmo indivíduo. Um indivíduo que é ele em todos os mundos possíveis. É o mesmo indivíduo. Ao passo que no primeiro caso, não, são múltiplos indivíduos diferentes.
Cada Nixon é diferente do outro. É tipo aquele filme do Homem-Aranha, não sei o nome, Multiverso, sei lá, uma coisa assim. Fui obrigado a ver no cinema. Um filme bobinho, enfim, né? Mas qual é a ideia? Em cada mundo possível tem um Homem-Aranha ali, tá? Um Spider-Man, ok? É uma visão muito mais arbitrária, digamos assim, muito mais elástica dos mundos possíveis. Né? O que é mundo possível? Tudo aquilo que é possível. Tudo que é aquilo possível. É possível de ser ou é possível de ser pensado? É possível de ser pensado. Bom, aí tudo, né? Tudo. Ok? Muito bem. Então, veja, são duas coisas diferentes. Por isso que ele diz, parece-me que as duas perspectivas são realmente diferentes. Reparem que esta questão de saber se Nixon poderia não ter sido um ser humano é um claro exemplo de uma questão que não é epistemológica. Parece até estranho ele dizer isso. Porque parece intuitivamente que é sim uma questão epistemológica. Parece. E ele está dizendo o contrário. Tá? Uma questão que não é epistemológica. Vamos ver por quê. Suponhamos que se descobria que Nixon é, afinal, um autômato. Isso poderia acontecer. Poderíamos precisar de provas para determinar se Nixon é um ser humano ou um autômato. Mas isso é uma questão acerca do nosso conhecimento. A questão de saber se Nixon poderia não ter sido um humano, dado o fato de que ele o é, não é uma questão acerca do conhecimento, a posteriori ou a priori. É uma questão acerca de como as coisas poderiam ter sido diferentes daquilo que efetivamente são. Como as coisas poderiam ter sido efetivamente diferentes do que são. Não interessa se eu conheço ou não. Se eu conheço depois ou antes, a posteriori ou a priori, não é uma questão epistemológica, diz ele. Mas é uma questão de que, por exemplo, Nixon poderia não ter nascido. E aí? E aí a possibilidade de ganhar, de perder as eleições nem se cogitaria. Ninguém teria a menor ideia de quem foi Nixon. Aquele Nixon que foi presidente. Então, veja, há, até o momento, duas semânticas dos mundos possíveis. Uma semântica que é elástica, que abarca todos os pensáveis, e uma outra que toma entidades concretas que existem e que tiveram um papel histórico significativo, ou seja, todos os indivíduos e todos os objetos que realmente existem e que existiram, como entidades que factivelmente poderiam ter sido diversas. Tá? Esta mesa, vamos lá, outro exemplo ele traz. Esta mesa é composta de moléculas. Poderia não o ser? Foi com certeza uma importante descoberta científica sabermos que era composta por moléculas, átomos. Mas poderia alguma coisa ser este mesmo objeto e não ser composta de moléculas? Não há dúvida de que sentimos que a resposta tem de ser não. Em todo caso, é difícil imaginar em que circunstâncias é que teríamos este mesmo objeto e descobríamos que ele não é composto por moléculas. No mundo pensável, sim. No mundo pensável, poderíamos ter uma mesa. Até, talvez a palavra pensável, no mundo imaginal, né? No mundo imaginado. Então, poderíamos ter uma mesa que não fosse composta por moléculas e átomos? Poderíamos. No mundo imaginal. Ok? Em todo caso, é difícil imaginar em que circunstâncias é que teríamos esse mesmo objeto e descobriríamos que não é composto de moléculas. Uma questão bastante diferente é a de saber se ele é, de fato, composto por moléculas no mundo atual
E como é que sabemos disso? Veja, aqui é outro problema. É um problema da ciência aqui. Tá? Quer dizer, se ele é de fato composto por moléculas, pergunta 1. E 2, como nós sabemos disso? Ok? Quer dizer, primeiro, ele é ou não composto de moléculas? É uma pergunta. A resposta é sim, a mesa é composta de moléculas. Beleza, agora é uma segunda pergunta. Como eu sei disso? Ok? Veja que o que ele está fazendo? Ele está, por meio de questões e aporias, portanto, ele está colocando a possibilidade, vamos chamá-la assim, imaginal, no corner. Está colocando no corner, justamente para engatar uma série de golpes ali. Tá? Carlos. Só um parêntese aqui, não vou gerar nova discussão, chega por hoje, mas aqui talvez ele esteja dialogando quase que diretamente com o Hilary Putnam, né? Que faz aquele experimento mental da Terra Gêmea, né? Twin Earth, em que, assim como aqui tem a mesa, que é composta não por moléculas, no experimento do Putnam, tu tem uma Terra Gêmea e que tu tem a água, só que é tudo exatamente idêntico, mas a estrutura molecular dela é um pouquinho diferente, ninguém nunca descobriu aquilo. E, enfim, então só contextualizando que aqui talvez ele esteja dialogando diretamente com isso, né? Quem quiser pesquisar e tal. Eu não tenho dúvida de que sim. Por quê? Porque ambos assumem o argumento externalista. Mas há diferenças lógico-epistêmicas muito importantes para isso. Ambos combatem o internalismo, mas de modos diversos. O Putnam, por exemplo, que supõe o Twin Earth, e também o outro exemplo fantástico que ele traz do Brain in a Vat, ou seja, o cérebro num poço de água, né? Ligado por eletrodos. Então, será que nós não estamos deitados digamos assim, numa banheira, tá? E o nosso cérebro está ligado a eletrodos que nos levam a ter esta forma de vida que nós temos, mas tudo isso é ilusório, é um matrix. Aí já dialoga com Descartes, né, e com a dúvida hiperbólica e o gênio maligno. Eu gosto muito, tem um filósofo chinês que fala assim: um dia eu sonhei que eu era uma borboleta. Quando eu acordei, eu era um homem. Agora eu não sei se eu sou um homem ou uma borboleta sonhando ser um homem. Eu acho fantástico. Fantástico isso aí. Quer dizer, eu não sei se eu estou ainda no estado de sonho. E se tiver um sonho atrás do outro? E numa estrutura cebola, um sonho dentro de outro sonho, qual é o último? E qual foi o primeiro? Veja, são questões filosóficas altamente problemáticas, altamente significativas, tá? Que não são, do ponto de vista de um ceticismo moderado, facilmente respondidas. São questões muito importantes. E planteiam discussões que são altamente irrelevantes aqui. Então, uma resposta ao Putnam na chave de uma distinção entre mundos possíveis arbitrários versus mundos possíveis como contrafactuais, factíveis, isto é, coisas que poderiam ter acontecido a partir de uma experiência concreta que aconteceu e que está acontecendo, planteia diferentes modelos semânticos. E, portanto, diferentes semânticas modais. E por isso a semântica do Kripke é muito diferente da semântica do Lewis e de outros lógicos. Eu acredito que ali interno desta resposta está, sim, uma resposta ao Putnam. Tá? Eu tô contigo. O Leon traz uma questão aqui, deixa eu ver. Os químicos modernos restringem o conceito de moléculas para compostos formados por ligação covalente. Levando essa definição em perspectiva, me parece bem possível essa hipótese também. Certamente. 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 Em outras palavras, se essa hipótese fosse inteiramente assumida,
a ideia de definição seria amplamente colocada em xeque, né? Quer dizer, todas as coisas seriam submetidas a uma certa dúvida original. E, portanto, a própria noção de linguagem e significado seria colocada em xeque. Se nós levássemos assim as últimas consequências, a conexão experimento e fenômeno, né, attraverso a linguagem. Né? Então, essa questão que o Leon traz também é muito, muito relevante aqui para nós. Muito. Porque se a semântica apoia-se no quê? Na experiência, vamos lá, por exemplo, então o que é factível e o que é um contrafactual se aproxima ainda mais do que é factual. Porque o problema não está na coisa, mas o problema está no nosso modo de conhecer a coisa. Né? E na nossa capacidade e possibilidade para conhecê-la ou não. Tá? Ok? Muito bem. Então, a questão é ótima. Então, em todo caso, é difícil imaginar em que circunstâncias que determinar. Uma questão bastante diferente é de saber se ele, de fato, é composto por moléculas no mundo atual e como é que sabemos disso. Abordarei mais adiante, com mais pormenor, essas questões a respeito da ciência. Gostaria de apresentar agora um elemento de que preciso na metodologia que irei usar para discutir a teoria dos nomes de que estou a falar. Tá? Vamos deixar isso aqui para o próximo encontro, porque nós iríamos bem mais longe aqui, teríamos que parar no meio do caminho e ficaria uma coisa capenga, tá? Então a gente deixa para quarta que vem, para avançar. Beleza?